Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil, uma baita satisfação. Voltamos a conversar com a Equinix. Vamos conversar com o Vitor Arnaud, presidente da Equinix no Brasil. Vitor, obrigado mesmo a gente poder ter essa oportunidade de voltar a conversar. Fazia ano e meio que eu não conversava com a empresa. Legal, porque a gente tem muita coisa para contar aqui hoje. Tem assunto que a gente vai ter que correr aqui, não é isso? Legal, Xandó, obrigado pela oportunidade. Eu acho que você já teve 3 conversas antes com o Edu, uma conversa com o Wellington também. O meu objetivo aqui é tentar te contar nesse pouco tempo todas as novidades que a gente tem e já deixar marcada a próxima, né? Acho que é sempre importante, como o Edu sempre tentava fazer nas outras. Não, exatamente, não são poucas as novidades. Aliás, você já citou, tive várias conversas com a Equinix antes, por isso a empresa tem um playlist aqui no Papo Fácil. Na edição eu vou colocar aqui no canto superior da tela um atalho para as pessoas verem, assistirem essas nossas conversas anteriores. Para que a gente possa começar, Vitor, eu vou te pedir um favor, de uma maneira muito breve, muito condensada, defina quem é a Equinix, né? Qual é a missão dela, porque, ok, é uma empresa de data center, tem alguns diferenciais e a gente vai explorar muito isso, vamos falar bastante sobre isso, por favor. Vamos lá, Xandó. A gente, assim, a Equinix, ela se posiciona hoje como uma plataforma de infraestrutura digital, né? Nós somos a maior plataforma de infraestrutura digital. Alguns anos atrás, a nossa definição era uma empresa de data center e interconexão, mas essa definição ela acabou evoluindo para uma plataforma de infraestrutura digital onde as coisas acontecem, onde as coisas do mundo digital acontecem, a troca de tráfego, a troca de informações, onde o conteúdo ele é gerado e consumido pelos usuários, né? Então, assim, no final das contas, o nosso objetivo é sempre aproximar o usuário do conteúdo, né? O consumidor do dado, do gerador do dado dentro dos nossos data centers, que são reconhecidamente centros nervosos da economia digital no mundo todo. Nos mais de 240 data centers que nós temos aí, em mais de 30 países, mais de 70 mercados, nosso posicionamento é sempre esse, né? Esse ponto de convergência da economia digital. Bom, você terminou essa tua breve explanação falando números e eu realmente, quando li o material sobre vocês, eu fiquei impressionado porque duzentos e tantos data centers, 30 e tantos países, são números maiúsculos e cada vez que eu converso com a Equinix, isso eu vejo números maiores, que mostra essa pujança, mas eu queria que a gente começasse a nossa conversa, você fazendo um comentário sobre algo que vai costurar aí outros assuntos. Vocês fazem de tempos em tempos uma pesquisa para estudar o grau de interconexão, é o Global Interconnection Index, se eu não estou enganado, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco o que é essa pesquisa e as principais conclusões que vocês chegaram, que isso vai permear várias das coisas que nós vamos falar na sequência. Xandó, a gente imagina o seguinte, como a gente concentra muito dessa interconexão no mundo todo, a gente é reconhecidamente o maior player mundial, com mais de 430 mil, digamos, interconexões dentro dos nossos data centers, a gente percebeu que a gente tinha muito dado interessante sobre a forma como a interconexão era utilizada. E a gente passou a escrever esse Global Interconnection Index, não só considerando o que a gente sabia sobre o que já tinha ocorrido, né, o passado, mas a gente começou também a criar uma inteligência de entender o que poderia acontecer, né? Para onde esse mercado está indo. O que a gente percebe, falando um pouco primeiro sobre o passado, acho que não é novidade para ninguém que a pandemia acelerou, né? Serviu como aceleração para a transformação digital de muita gente, né? A gente viu muito aquela coisa do 5 meses, né, que deveriam ser 5 anos, ou 5 anos que deveriam ser 50 anos. Isso a gente ouviu muito dos nossos clientes, isso foi refletido na pesquisa. Muita gente falando que os próximos 5 trimestres vão ser mais importantes do que os últimos 5 anos, ou que os trimestres da pandemia foram mais importantes do que os últimos 10 anos pré-pandemia para esses clientes. Então, assim, só que o interessante do Global Interconnection Index é que a gente consegue linkar isso com os dados de troca de tráfego. A gente percebe que a troca de tráfego em centros nervosos, como os data centers da Equinix, está aumentando de forma exponencial. E falando um pouco sobre o futuro, a gente percebe que a América Latina tem um papel aí, eu acho que protagonista nisso, né? Se você for nos detalhes do estudo, a gente percebe que São Paulo é o principal mercado core,
assim, mercado core, que a gente chama, são aqueles mercados centrais mundiais, né? São Paulo, Hong Kong, Londres, Nova York, enfim. São Paulo é o mercado core que mais vai crescer nos próximos anos, né, no volume de interconexão. E os mercados que a gente chama de ponta, os mercados edge, da América Latina também receberam destaque em relação ao crescimento que a gente espera. Sabe que desde a primeira conversa que eu tive com a Equinix, né, com o Eduardo, aliás, eu aprendi e entendi o valor, a importância de vocês se posicionarem como um provedor de interconexão, porque, usando, me desculpa a expressão até vulgar, mas colocar lata dentro de sala, muitos colocam. Agora, se conectar com as coisas que precisam é bem importante, né? E eu acho que até por isso, já emendo essa mensagem, com aí a tua explicação de agora, isso obviamente provocou aí uma necessidade de expansão, tanto na América Latina quanto fora. Vocês estão num movimento forte de expansão. Comenta um pouco isso, construindo, adquirindo, enfim, como é que é isso? A gente tem no total, Xandó, hoje 49 projetos de expansão em andamento, né, globalmente falando, construindo novos data centers ou expandindo data centers já existentes. E isso reflete o quão necessário o nosso serviço se tornou nesses mercados. Mas trazendo um pouco para a América Latina, que a gente tem 2 casos recentes, eu posso te dar como exemplo a aquisição que a gente acabou fazendo dos data centers da Intel, no Chile e no Peru. Eu acho que a gente não só comprou data centers premium desses 2 mercados, como a gente trouxe para a Equinix um time extremamente talentoso que acelerou nossa curva de aprendizado em relação a esses mercados. A gente está expandindo em Bogotá, né? A gente acabou de anunciar o nosso segundo data center de Bogotá, que vai ficar a alguns metros de Bogotá 1, que é o nosso primeiro data center que a gente acabou adquirindo na cidade, que veio de uma aquisição dos data centers da Verizon. E a gente também tem um anúncio recente do data center da Indonésia, né, que a gente decidiu entrar nesse mercado construindo um data center do zero, que é um dos mercados principais da Ásia, né, um mercado emergente com potencial tremendo na Ásia também, e nossos clientes já estavam pedindo muito isso, né? Assim, vocês precisam ter presença na Indonésia, vocês precisam ter presença no Chile, no Peru, enfim, a gente, no final das contas, a gente acaba acompanhando essa demanda dos nossos clientes. Não, eu li sobre essa expansão, tanto na América Latina quanto na Indonésia, né, em Jakarta, né, que está sendo construído, que é um polo, imagino eu, exatamente por ser ali naquela região da Ásia, deve ter uma necessidade muito grande de integração de parceiros. Ali se tem muitas indústrias, enfim, realmente é muito interessante. Agora, um desafio que data center sempre tem, né, não dá para falar de data center sem mencionar alguns aspectos como as dificuldades que existem em ter um bom data center, que é energia, troca de calor, refrigeração. E eu sei que vocês também têm iniciativas, ou vêm ano após ano desenvolvendo coisas novas em relação a isso, né? E tem novidade, né? Sim, não, sem dúvida. Acho que a gente fala de sustentabilidade, Xandó, desde 2015, quando a gente começou a publicar nosso relatório global de sustentabilidade, né? Então, assim, muito antes do que o mercado falar sobre isso, mas a gente entendeu que a gente deveria ter um papel protagonista aí para conduzir o mercado nessa direção. Então, a gente, desde 2015, vem publicando o nosso relatório global de sustentabilidade e, obviamente, a gente vem acelerando também as nossas ações relacionadas a isso. Hoje, eu posso dizer que mais de 95% da energia que a gente usa são de fontes renováveis e limpas. Nosso objetivo é chegar em 100%, nós temos meta para chegar em carbono neutro, até 2030, e nós temos também um papel que a gente estava conversando aqui internamente até hoje mais cedo, sobre o papel de adoção de novas tecnologias. Sabe aquela coisa que assim, eu não, como a Equinix tem esse papel de protagonismo, eu não posso ser aquele que vai utilizar só as tecnologias confirmadas, digamos assim. Eu tenho um papel de desenvolver essas tecnologias, de apoiar universidades no desenvolvimento dessas tecnologias. E a gente pode compartilhar com você uma matéria que a gente fez lá com o pessoal de Singapura sobre o desenvolvimento de tecnologia que a gente está fazendo pela escala que a gente tem, né, Xandó? Então, assim, com essa escala, com essa base instalada, a gente se torna, eu acho que, uma plataforma muito útil para a evolução mais rápida dessas tecnologias e, no final das contas,
não é o mercado que ganha, é o planeta todo que ganha, porque nós somos consumidores de energia, mas eu acho que quanto mais eficiente nós formos nesse consumo, a gente entrega um serviço melhor por consequência, né? É. Não, inclusive um dos materiais que eu li aqui sobre vocês citou algo que é o verdadeiro ovo de Colombo, né? Depois que você bate a pontinha do ovo, botar ele em pé é fácil. Mas que é a história de aproveitar a temperatura do ambiente para refrigerar o data center. Claro que isso em países de temperatura mais amena, mas bem bacana. E deve ter bastante resultado isso, né? Tem, Xandó. E essa eu acho que você deve ter. Se você puxou dos nossos press releases aqui do Brasil, você puxou lá dos primórdios, que a Equinix foi a primeira empresa aqui no Brasil a adotar o free cooling indireto. Quando em determinadas épocas do ano em São Paulo, a gente usa a temperatura externa para refrigerar indiretamente os data centers, né? Obviamente você não pode, assim, num país tropical como o Brasil, você não vai usar isso durante o ano todo. No Rio de Janeiro isso não existe, essa possibilidade não existe. Mas em São Paulo, assim, como a gente tinha a possibilidade de, assim, pelas nossas contas na época, a gente conseguiria utilizar pelo menos durante um mês a cada ano a tecnologia. A gente falou, não, vamos apostar, assim, acho que vai ser importante para o mercado, e a gente acabou adotando e acabou virando padrão, né, para os nossos data centers, além de outras tecnologias com maior precisão que foram vindo ao longo dos anos, mas para os outros players também. E hoje você vê que a maioria que constrói data center acaba usando esse tipo de tecnologia que é muito mais eficiente e amiga do meio ambiente, né? É. Não, essa tecnologia em si, né, você falou já tem um tempo, mas eu que resolvi falar nela porque isso mostra um outro lado, mostra a preocupação constante que a Equinix tem, não em relação a custo, ecologicamente correto, sustentabilidade, né? Ou seja, foi o que você falou, todo mundo ganha, o cliente ganha, a Equinix ganha e o planeta ganha, né? E é isso, Xandó, que a gente percebe no ESG, né? O ESG não é só a sustentabilidade, você tem um papel social, você tem um papel de governança, e quando esses três caminham juntos, você sempre busca o melhor para a sociedade, né? Não é só o acionista, né? Você tem vários stakeholders aí que têm uma opinião no final das contas vão acabar te avaliando, te julgando, né? É, com certeza. Bom, nosso tempo está indo como o vento, muito rápido. Eu preciso te perguntar duas coisas. Primeiro, eu queria que você comentasse algo que eu achei muito interessante, algumas iniciativas relacionadas à inclusão digital, enfim, que é algo que vocês têm em vários lugares, né? O que vem a ser isso, né? E como é que isso se manifesta, por exemplo, aqui no Brasil. A gente tem o Xandó já um papel, né? A gente acredita que os nossos colaboradores, os nossos times e cada unidade de negócio nossa nos países, a gente já criou um programa chamado Equinix Impact, onde cada time, cada região pode contribuir para instituições, para ONGs de diferentes causas, né? Que acabam defendendo, que acabam abordando diferentes causas nesses países. E a Equinix apoia de diversas maneiras, não só disponibilizando o tempo do colaborador, para que ele consiga apoiar essas iniciativas, como também fazendo o que a gente chama do match, da doação, né? Que, por exemplo, quando você doa $1, a Equinix também doa $1. Dependendo do momento, se for uma iniciativa muito importante, a Equinix faz o 2 para 1. A cada dólar que você vai doar, a Equinix doa $2. Mas a gente enxergou que já estava no momento de partir para a próxima etapa. Não que o Equinix Impact, tudo que a gente faz através dos times e das business units vai parar, não, isso vai continuar, mas o próximo passo seria criar uma fundação com investimento garantido, né, para a gente desenvolver várias ações e apoiar ONGs em relação à inclusão digital. E isso para a gente é importantíssimo porque nós entendemos que a Equinix no mundo todo tem um papel fundamental no desenvolvimento do mundo digital. Nem falo mais economia digital, que já está tudo tão entrelaçado, que eu acho que é o mundo digital, né? Então, assim, a garantia, ter essa fundação e ter essa garantia, eu acho que funciona como uma alavanca, porque eu não só vou continuar apoiando os programas do Equinix Impact aqui dentro da Equinix, como proativamente a gente vai escolher algumas instituições pelo mundo, né, regionais, sejam globais ou regionais, que tenham uma atuação muito focada em inclusão digital, e a gente vai ajudar
essas instituições para tentar acelerar o impacto delas no mundo todo, né? Eu acho que é importantíssimo. O digital ele acelera muita coisa e ele tem eu acho que inclusão digital tem a ver com inclusão social e a gente é diretamente responsável por isso. Com certeza, puxa vida. Bom, o tempo está curto, mas eu não posso deixar de te perguntar em relação a esses 3 anos esquisitos que nós tivemos, né? Esses anos que provocou tantas mudanças, algumas boas, mas por motivos ruins, enfim. Como é que tem sido o resultado da Equinix nesses últimos 3 anos? Talvez você não possa falar especificamente do Brasil, mas qual foi a consequência para a empresa de tudo que a gente passou e como que você vê que as coisas vão seguir? Xandó, assim, para a empresa como um todo, a gente continua com um crescimento muito consistente, né? Você, como a gente sempre compartilha com todo mundo, a gente está no nosso trimestre de número 78 de crescimento consecutivo. Acho que é a única empresa listada na Bolsa Americana que consegue entregar essa consistência. Trazendo para o Brasil, eu acho que a gente teve uma aceleração do crescimento, sim. Eu não compartilho números específicos sobre faturamento ou EBITDA, mas o que eu posso compartilhar com você é um número que a gente publicou algumas semanas atrás num post do Edu sobre o crescimento de Equinix Fabric, né, que é aquele nosso serviço de interconexão, aquela rede de interconexão que a gente oferece entre os data centers. E a gente teve um crescimento aqui na América Latina de 60% nos últimos 12 meses, né, e muito puxado pelo Brasil. E acho que isso é resultado direto da qualidade do serviço que o nosso time tá entregando e de como a Equinix se tornou aqui no Brasil esse ponto de convergência do mundo digital, né? Acho que não tem outra razão para justificar um número tão impressionante, né? Bom, na minha opinião, isso é realmente importantíssimo, porque a gente sabe que para alguns segmentos de negócio, para algumas indústrias, a interconexão é valiosíssima. A diminuição da latência ou o aumento de uma latência de conexão pode viabilizar ou inviabilizar o negócio. E vocês estão perto de provedores de nuvem, todos esses grandes, não preciso nem nomear, outras empresas que se valem de parceiros estarem dentro da comunidade Equinix, vamos chamar assim. Enfim, eu acho que é isso, né? Não, é isso, Xandó. Acho que você me lembrou um dos pilares fundamentais da nossa estratégia, né, que é sempre aproximar o usuário do conteúdo. É aquilo que a gente sempre fala. As estratégias boas, elas são baseadas nas tendências que não vão mudar ao longo dos anos, né, e não nas tendências que vão mudar em 3, 5 anos. E a nossa estratégia, desde lá de 98, ela foi baseada nessa necessidade de aproximar o usuário do conteúdo, né, o consumidor do dado do gerador de dado. Eu acho que você definiu muito bem quando você não limitou a um ecossistema específico, porque hoje eu acho que todos os ecossistemas já precisam disso, né? E daqui a 5, 10 anos a gente não vai estar aqui conversando no Papo Fácil, você não vai chegar para mim e vai falar, olha, eu adoro Netflix, porque quando eu clico lá demora 3 minutos para carregar o vídeo. Você vai falar o contrário. Se demorar 1 segundo, você já vai estar irritado com isso. E é justamente nessa brincadeira, né, nesse conceito de proximidade que a gente trabalha e a gente vai continuar trabalhando para os ecossistemas atuais e para os que vão surgir também. Puxa vida, exatamente isso. Que a gente não demore 1 ano e meio para voltar a conversar. Foi muito tempo dessa vez, né? Ainda bem que tivemos aí facilitadores que nos permitiram voltar a conversar. O mundo já está voltando ao presencial, mas é híbrido. Nós estamos aqui também numa reunião remota. Que a gente possa, numa próxima vez, em torno de uma mesa, tomar um café e gravar um Papo Fácil presencial. Que tal? Ótimo, Xandó. Vamos fazer dentro de um dos nossos data centers. Maravilha. Tenho o maior prazer em voltar a conversar, voltar a visitar as instalações da Equinix. Super, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Vitor Arnaud, presidente da Equinix Brasil. Vitor, fique bem. Muito obrigado pela oportunidade e até essa próxima conversa que não demore tanto assim. Até lá. Obrigado, Xandó. Até lá.